Nesta edição, Lava Jato prende ex-ministro Alexandre Baldi. As novidades tecnológicas na luta contra a peste chinesa. O Covidão não descansa. Um balanço do recesso do infame STF para ninguém botar defeito. Você já ouviu falar na Ferrovia de Integração Oeste-Leste? Olá, eu sou o Cláudio Lessa falando de Brasília. Foi assinado hoje um acordo de cooperação técnica que cria um novo formato para os acordos de leniência com as empresas flagradas em corrupção. O Ministério Público Federal, que sempre ficou à frente das negociações, agora ficará somente a cargo de investigar os crimes e processar os responsáveis, junto com a Polícia Federal. A Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União vão cuidar do valor das reparações e das indenizações. O Tribunal de Contas da União será o supervisor final. O acordo foi assinado pelo presidente do STF, pelo ministro da Justiça, além dos chefes da CGU, da AGU e do TCU. Augusto Aras, que comanda o Ministério Público Federal, não assinou. Os procuradores não ficaram nem um pouco satisfeitos com esse acerto. A Lava Jato prendeu hoje o secretário estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi. Ex-deputado federal e ex-ministro das cidades no governo Temer, o goiano Baldi foi preso por suspeita de fraudes na saúde do Rio de Janeiro durante o governo do ladrão Sérgio Cabral. Outras duas pessoas foram presas, entre elas um pesquisador da Fiocruz. Na casa de Alexandre Baldi, em Brasília, a PF apreendeu R$50 mil guardados num cofre. Agora que o recesso judiciário terminou, vamos a um rápido balanço das atividades do sinistro amigo do meu pai, que ficou de plantão e aproveitou para tomar decisões contra o combate à corrupção nesse período. Em 4 semanas de recesso do infame STF, a vergonha mundial, o sinistro Dias Toffoli deitou e rolou. Logo no começo de julho, ele tomou partido na briga do PGR Augusto Aras contra a Lava Jato e determinou o compartilhamento de dados das investigações com o gabinete da Procuradoria-Geral da República. Para muitos, isto viola a regra de que somente os investigadores de um caso podem ter acesso aos dados de um inquérito. Logo depois, o amigo do meu pai engrenou uma segunda e suspendeu as buscas e 2 investigações contra o senador José Serra, o vizinho da lista da Odebrecht. Não satisfeito, atendeu a um pedido da defesa de Aécio Neves e cobrou explicações da juíza de primeira instância, que marcou um depoimento do tucano na investigação sobre a corrupção na chamada Cidade Administrativa de Belo Horizonte. Nesse meio tempo, o sinistro Dias Toffoli ainda encontrou espaço na agenda para dissolver a comissão de impeachment instalada pela Assembleia do Rio de Janeiro para analisar a destituição do governador estrume Wilson Witzel, enrolado até a careca com suspeitas de corrupção, e arquivou investigações que envolviam outros sinistros de tribunais superiores. Uma delas se refere ao presidente do STJ, João Otávio Noronha, e 2 filhos dele, que são advogados, pela suspeita de que houve um aumento de trabalho desproporcional para os 2 quando papai se tornou presidente do Superior Tribunal de Justiça. O amigo do meu pai também arquivou, atendendo a um pedido do PGR Augusto Aras, 3 inquéritos que haviam sido abertos contra sinistros do STJ e do Tribunal de Contas da União, a partir das delações do ladrão e ex-governador carioca Sérgio Cabral. Que tal? Foi um mês de julho produtivo para a bandidagem ou não? Ainda assim, um alento para não dizer que tudo é cinza escuro sobre o STF. O infame STF negou o pedido do PDT de Ciro Gomes, aquele que é irmão do mocinho da retroescavadeira, para suspender o novo marco legal do saneamento básico, que vai levar água tratada para praticamente todos os brasileiros. Você sabe, uma derrota dessa gente é sempre uma derrota que merece ser comemorada. Agora acompanhe uma descrição do inquérito ilegal e inconstitucional das fake news tocado pelo sinistro Lex Luthor de Moraes, com começo, meio e principalmente a imaginação de um fim para tudo isso. Vamos lá. O delegado Lex Luthor de Moraes, que também atende pelo nome de Nosferatu, abre o inquérito para investigar o caso. O promotor Nosferatu denuncia ativistas pró-Bolsonaro.
O juiz Nosferatu ordena o bloqueio das redes sociais dos ativistas pró-Bolsonaro. A vítima Nosferatu reclama o descumprimento da ordem. O juiz Nosferatu fixa multa multimilionária contra o Facebook. O Facebook não paga a multa. O juiz Nosferatu, então, bloqueia as contas bancárias do Facebook e transfere o valor para as vítimas. Em seguida, o juiz Nosferatu, o Lex Luthor de Moraes, autoriza o levantamento da multa milionária para a vítima Lex Luthor de Moraes e demais sinistros do infame Supremo Tribunal da Fraude. As vítimas sacam milhões de reais e a vítima Lex Luthor de Moraes, o Nosferatu, vai trabalhar em regime de home office até 2021 em Paris. Não é um final bacaninha? Você sabe que, como diz o ditado, quem sai aos seus não degenera. Se a Damares te chamasse para subir na goiabeira com ela, você iria? A Damares é uma bandida. A gente acha ela engraçadinha, mas a Damares é quem faz o serviço sujo dos filhos do Bolsonaro. É uma bandida perigosa. Pois é, foi isso mesmo que você ouviu. Um rapazinho de nome Guga Noblar, que se diz jornalista e é filho de Ricardo Noblar, figurinha carimbada da imprensa do Fazendão que dispensa apresentações, fez uma live com o Ciro Gomes, o destemperado, no fim de julho. Durante a live, os dois fizeram declarações machistas contra a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. A certa altura, como você viu, Guga Noblar pergunta a Ciro Gomes se ele, abre aspas, subiria na goiabeira, fecha aspas, com Damares, fazendo referência ao episódio de abuso que a ministra sofreu na infância. O ex-governador cearense respondeu que Damares era, abre aspas, uma bandida perigosa, fecha aspas. Em rede social, a ministra Damares avisa que vai se encontrar com quem ela chamou de misógino do Nordeste nos tribunais. Na luta contra o vírus chinês, Israel colocou o forte poder tecnológico do país para funcionar e desenvolveu um bafômetro capaz de identificar pessoas infectadas em apenas 1 minuto. O bafômetro tem precisão superior a 90% e é composto por um kit acoplado a um chip eletrônico com milhares de sensores. Depois de soprar no aparelho por 1 minuto, o resultado positivo ou negativo sai em 20 segundos, mesmo que a pessoa seja assintomática. As boas relações entre o presidente Bolsonaro e o governo de Israel podem facilitar a chegada deste equipamento no Brasil. Enquanto ele não chega, a indústria brasileira já criou uma alternativa para a cloroquina. É a clorocana, que desinfeta a garganta e mata o vírus chinês. Um novo estudo publicado na revista Science informa que as pessoas que já contraíram outros resfriados mais amenos de variantes do novo coronavírus podem ter criado imunidade contra a peste chinesa, mesmo sem ter sido infectadas pelo vírus. Segundo o estudo, de 20% a 50% das pessoas que já contraíram algum tipo de coronavírus mais leve têm uma reação imune positiva, porque o corpo é capaz de se lembrar. Em outras palavras, a empulhação da pandemia não passa disso. Uma empulhação, como eu sempre digo aqui. Pouco a pouco, a verdade vai aparecendo. E o Covidão segue firme. No Rio de Janeiro, a chefe da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, Lindora Araújo, declarou ao Superior Tribunal de Justiça que o governador estrume Wilson Witzel está, abre aspas, no vértice da pirâmide, fecha aspas, dos desvios ocorridos nos contratos emergenciais feitos sem licitação no Rio de Janeiro. A PF deflagrou a Operação Nudos, que investiga fraudes em 2 contratações emergenciais feitas pelo prefeito tucano de São Paulo, Bruno Covas. As 2 contratações foram feitas sem licitação, é claro, e as suspeitas de superfaturamento nos 2 contratos somam mais de 11 milhões de reais. Veja só, com 11 milhões e 100 mil reais na mão, dá para contratar uma equipe de TV para fazer campanha política para a reeleição por 10 milhões e 200 mil e ainda gastar o que sobrou com pastéis de queijo, caldo de cana, hambúrguer, milkshake de baunilha e batatas fritas. E agora um rápido giro pelas manchetes. O Facebook e o Twitter censuraram contas oficiais da campanha de Donald Trump à reeleição, depois que ele publicou uma entrevista concedida à Fox News, em que dizia que as crianças são praticamente imunes à peste chinesa.
Esta é a primeira vez que o Facebook retira um post do presidente americano por causa do que considera fake news. O ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu reduzir drasticamente os gastos do governo em 2021. Segundo ele, o déficit fiscal deste ano será de 11% do produto interno bruto. No ano passado, pré-vírus chinês, o déficit foi de 0,85% do PIB. Enquanto isso, surgiu a notícia de que a economia do Brasil vale menos do que a da Apple. O valor de mercado da empresa é de 1,880 bilhões de dólares, enquanto o PIB brasileiro ficou em 1,840 bilhões de dólares em 2019. Há 75 anos, uma bomba atômica destruía a cidade de Hiroshima, base militar japonesa, durante a Segunda Guerra Mundial. 3 dias depois, outra cidade, Nagasaki, seria alvejada. Mas o Japão só se renderia dando fim à guerra em 2 de setembro de 1945. 75 anos depois do bombardeio, Hiroshima está reconstruída e é uma das cidades mais modernas e desenvolvidas do Japão. Se eu ganhasse alguma coisa para gravar esse comentário todos os dias, esta notícia seria, sem dúvida, patrocinada pelo óleo de peroba. O governo do Distrito Federal, hoje sob a responsabilidade de Inganês Cerveró Rocha, que tem um olho no peixe e outro no gato, autorizou doação de equipamentos de proteção individual para a cidade de Correntes, no Piauí, a quase 900 quilômetros da capital federal, onde 94 pessoas foram infectadas pela peste chinesa e apenas 2 morreram. Detalhe, foi nesta cidade que Inganês passou toda a infância dele. Ele atendeu ao pedido do prefeito Gladson Murilo Mascarenhas Ribeiro e doou luvas de procedimento descartável, aventais impermeáveis de manga comprida, máscaras cirúrgicas triplas descartáveis e 240 litros de álcool gel. O interessante é que, desde que essa empulhação da pandemia teve início, os servidores da saúde no Distrito Federal reclamam da falta de EPIs adequados para enfrentar a peste chinesa. Ainda assim, com todos esses detalhes e documentos, Inganês disse não saber da falta de material no DF e que resolveu ajudar porque, se a doença se espalhar, a opção mais próxima dos pacientes piauienses seria Brasília. Embora, como você pode ver aí no mapa, 2 cidades grandes, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, estejam muito mais próximas. Neste breve momento amoral nato repórter, você já ouviu falar na Ferrovia de Integração Oeste-Leste? Ela tem 1.527 quilômetros e liga as cidades de Figueirópolis, em Tocantins, a Ilhéus, na Bahia. Ela vai servir principalmente para escoar o minério do sul do estado da Bahia e os grãos do oeste baiano, além de fazer a integração com a Ferrovia Norte-Sul, melhorando muito as condições logísticas do Brasil. Nessa ferrovia é que está a maior ponte ferroviária da América Latina, construída pela Valec sobre o Rio São Francisco, com 2.900 metros de extensão e liga as cidades de Serra do Ramalho e Bom Jesus da Lapa, na Bahia. A navegabilidade no rio foi preservada, com um vão central de 50 metros de largura. Pouco a pouco, o Brasil vai sendo recolocado nos trilhos. Ah, e mais uma coisinha. Um dia, 2020 vai ser a expressão que vai definir algo totalmente fora de controle. Como foi seu dia? Um 2020 total. Até a próxima.